que a igreja pensa sobre inseminação artificial. Então, é um tema tão delicado. Eu sou professor de bioética, tenho a minha formação nessa área, e eu sempre gosto de colocar a pergunta do jeito certo, né? No fundo, gente, no fundo, a grande pergunta que está atrás disso é o desejo de um casal de ser pai, de ser mãe, é o desejo de viverem a maternidade, de terem um filho, de terem uma filha, de fazerem a sua família crescer. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar é essa pessoa que está aí do outro lado, pedindo a Deus o dom de um filho, e está vendo que parece que pelos caminhos da própria força da natureza não está conseguindo, né? A igreja, ela tem uma opinião sobre isso muito séria, e eu gostaria muito, assim, que você que está aí do outro lado não ficasse apenas com a resposta que eu vou dar de maneira seca, mas procurasse um padre para conversar, um padre para você também desabafar, contar a sua situação, né? Então vamos pensar assim, um casal que está tentando ter um filho e não está conseguindo, e aparece de repente aí a sugestão de que faça inseminação artificial. A igreja, ela tem uma visão bastante clara sobre isso. Então ela diz assim, né? Tudo aquilo que possa interferir ou substituir a relação do casal não é uma coisa moralmente aceitável. Então, essa daqui é um pensamento importante por várias situações. Mas a primeira delas é para que não haja interferência de terceiros naquilo que é o início da vida, tá? Então, eu sei que já houve, por exemplo, né, muitas sugestões, muitos médicos, muitos cientistas tentando pensar em várias coisas, mas o pensamento da igreja é esse, tá? Então, qualquer coisa, né, inseminação artificial é uma técnica bastante específica, mas você teria outras, você teria, por exemplo, como diz, a reprodução in vitro e a transferência de embrião. São tudo palavras que pode ser para muita gente uma coisa diferente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas todas as técnicas que substituem a relação do casal e que você vai transferir isso para um ambiente de laboratório, a igreja entende que não é condizente com a dignidade e a santidade da transmissão da vida, né? Pode parecer uma palavra assim um pouco dura, bastante restritiva, mas a igreja é uma mãe que conhece as coisas assim muito bem, né? Claro que talvez você conheça, você tem um parente que recorreu à inseminação artificial, que recorreu à reprodução assistida com transferência de embrião, e você vai olhar para essa criança e você vai dar glória a Deus porque essa criança está viva, essa criança tem saúde, esse casal conseguiu ter o seu filho, tá? Eu acho que isso ninguém está discutindo os efeitos disso, né? Os efeitos bons disso daí. Eu acho que acho isso importante. Porém, geralmente quando um casal ele entra nessa busca, ele geralmente encontra mais aflições do que alegria, né? Você tem o custo disso é muito alto, e às vezes os dois não estão tão de acordo assim com isso, pensam em outras alternativas, adotar alguma criança, ou esperar um pouco mais. Então às vezes não é uma coisa assim tão 100% dos dois, e aí quando começam a vir as dificuldades, você já percebe que entre eles vai tendo um certo descompasso. Então imagina como isso pode ser difícil. E depois, quando se trata de preparar o embrião in vitro, né, no laboratório, como diz a história, o casal depois vai ter outros conflitos. Você imagina se prepara 3, 4 embriões que têm todas as condições de se desenvolver. E aí você vai escolher um. Só que o embrião já é pessoa, já é o indivíduo da espécie humana, é pessoa, né? Quando a gente fala de pessoa, você imagina só o fato de que fala, de que anda, de que está mexendo por aí, mas o embrião já é pessoa, já é o indivíduo da espécie humana. Então, se você preparou 4
e vai descartar 3, o que isso significa? A gente sabe o que isso significa. Ah, vai deixar congelado para outro momento fazer a implantação. Realmente vai fazer isso? Né? Então, eu digo, a igreja tem uma palavra muito clara, mas eu queria que cada pai, cada mãe, cada casal que estivesse numa situação dessa de busca, antes de receber a resposta, se sentisse também abraçado pela igreja, abraçado pela comunidade, ouvido por um padre, para que entendesse que essa dor que tem de querer ter um filho, ela pode ser superada por outros caminhos que talvez não vão trazer para você angústias, sofrimentos e preocupações. Então, essa é a minha resposta, né? Depois, quem quiser em particular, pode também mandar outras perguntas e a gente continua o diálogo. Vocês que acompanham pelo Instagram, pula na minha bio, tem aí link para todas as coisas de acesso, meu WhatsApp, minhas redes sociais, blog e tudo mais.